Continuando o sexto capítulo da terceira parte do livro Memórias de um Suicida. Ele estava nos dizendo do que ele tinha assistido, mas que ele ia falar sobre o elemento feminino. Espíritos que são todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que a tudo rege, o que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pelo desespero do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com o ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados nessas páginas. São tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais como nós, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremaneira no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral frente às lutas comuns à existência e com resignação diante do inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Sourya Omar, entidade extraordinária cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais, terrenos e que por isso mesmo obteve amplos conhecimentos sociológicos em experiências incomuns no terreno psicológico, Sourya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, nos levou de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias das virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremo-nos de que, em chegando no Vale Sinistro, ainda no Departamento de Vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, nos separamos dela, em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para a nossa recuperação. Fazíamos reajustes espirituais em setores diferentes, embora dirigidos por normas idênticas e sob a tutela da mesma instituição. Jamais nos foi dado convívio com o elemento feminino suicida. Ingressando na cidade universitária, porém, passamos a vê-lo, porque havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora e, assim como nós, ali mesmo habitando até o momento do retorno à reencarnação, continuando, apesar de seu modo de existir não ser completamente separado do nosso. Manhã clara e fresca orlava as avenidas imensas do Cantão da Esperança, de tonalidades áureo-azuladas imensas, as quais observamos estranhamente modificadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam com seus preceptores em vista de instrução aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos, não sem aumentarmos as sensibilidades, para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porque Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes também faziam parte da caravana. Então, havia precisamente 10 anos que nos internamos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura como outrora. Progredimos, nos tornamos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias, aprendemos a planar no espaço, nos transportando por um impulso de vontade em volutações suaves que muito nos agradavam, principalmente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Esse o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquinhado de réprobos
interceptou por longo tempo. Porém, a fim de atingirmos os departamentos femininos, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida divisória, indicando rumos para os vários agrupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos surpresos no departamento hospitalar feminino, julgamos nos encontrar em nosso próprio, aquele que nos abrigou à chegada, tal a semelhante existência entre ambos, as mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes, formatos semelhantes nas disposições internas do burgo, mas se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, padre Miguel de Santarém nos serviços do isolamento e padre Anselmo com o apêndice da torre. Os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guarda, etc., já não eram os mesmos por nós conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruísmo, afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem grande emoção, perpassando por nossa sensibilidade espiritual, que os recordamos procurando retratá-los nestas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, nos chocando até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais alta consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, auxiliares dos chefes indicados, indispensáveis será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos de Canaleja, Joel Estreu, irmão Ambrósio, etc., etc., aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim discretos, apenas vistos nos curtos minutos em que operavam, também eram para nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não conhecemos jamais os seus nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhe devíamos, que de bênçãos celestiais atraíam para aliviar nossas dores íntimas, graças aos fecundos poderes psíquico-magnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamento os vimos dedicarem-se à causa de nosso reajuste, consolando nossas exaltações mentais aos influxos de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões fecundas que durante tantos anos perseguiram nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente irmão Teócrito recebeu-nos na sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Lembramo-nos então de que, quando debaixo da sua jurisdição, muitas vezes fomos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora, compreendendo o que foi passado. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados a funcionárias que, sob sua direção, desempenhavam nobres e santificantes trabalhos.
Chamava-se Hortência de Queluz, aparentava 30 anos de idade e a vimos irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio de seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente se ofereceu a nos acompanhar, enquanto caminhávamos oscilando brandamente sobre as longas avenidas recobertas pelo sudário branco do nosso conhecimento, que ali como em nosso antigo borgo hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais muito densas. Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Primeiramente os encaminharei, conforme a orientação dos seus mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto, onde verão o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno das nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes de seus mentores iniciarem os necessários esclarecimentos, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel porque reencarna como mulher. O papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituada a trato como a julgamento inferior através de séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do desespero que suporta. E a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrevendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga o homem equiparar-se, por imitar suas ações com as paixões e os atos desonrosos, o que, afinal de contas, se os representantes do primeiro gênero desonra, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher no campo da moral espiritual. Porém, observem com seus próprios olhos. Seus preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Chegamos ao manicômio. Uma religiosa nos recebeu. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo de vigilância. Depois de fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência nos recomendou a irmã Vicência, a quem deu autorização para nos conduzir aos recintos intermediários, às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e dedicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente na ausência do irmão João, nos levou a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, celas individuais, onde espíritos de mulheres suicidas se debatiam, atacadas dos mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local de ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agorento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o meu que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, nos recordarmos do vale sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada perguntamos, no entanto, certos de que os esclarecimentos viriam a tempo. Realmente, como se compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltou, ao mesmo tempo que nos fazia aproximar das janelas a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porque seria impossível ali penetrarmos por outra forma.
São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Essas infelizes, meus caros irmãos, se deixaram escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobraram em sequências tão desastrosas que, moralmente, é como se elas se debatessem à semelhança de quem, naufragando no lodo, mas se revolve em lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que os arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Além do mais, muitas profanaram as leis do matrimônio, traindo a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido a lei como a seus guardiães servirem de fiéis zeladoras do Instituto da Sagrada Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e às leis de Deus. Pois bem, com semelhantes compromissos a pesarem nas suas consciências e à face da Suprema Lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às frações da maternidade e entregando-se a paixões e aos vícios terrenos, que preferiram ficar absorvidas pelo descaso no cumprimento dos sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias da esfera sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral, expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes de maternidade, os corpos em gestação, apropriados para habilitação temporária, de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado, como no seio da mesma família, as quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados trabalhos levados a efeito nos planos espirituais por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo zelo para que o êxito compensasse os esforços, e o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada a um novo fardo em preparação, o que equivale a dizer, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo para o mundo físico material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta difícil e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade, próprias da condução humana, adquiriram como sequência natural enfermidades ilastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico-astral, o perispírito, com estigmas degradantes, conforme poderão examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Nos aproximamos temerosos do que contemplaríamos, enquanto a irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Porém, das classes elevadas temos o maior contingente, mas agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigada a declarar existirem algumas que,
a fim de se libertarem das garras de tanta degradação em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra durante algum tempo, porque não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente com um involuntário gesto de horror. Soria Omar se aproximou, nos obrigando à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava Vicência para o ângulo. Voltamos à observação, e enquanto dissertava o Elucidados, fornecendo a ciência dentro do exame prático em torno do que víamos, em cujo conteúdo caberia num volume, destacavam-se os nossos olhos espirituais, as aviltadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Ó Senhor, Deus de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo que criaste, para o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria até atingir a tua imagem e semelhança? Que formas repelentes e abomináveis se apresentaram então diante dos nossos olhos dos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida? Como a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, poderia moralmente se amesquinhar tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos ali? Seria mulher? Porventura um monstro primitivo? Não. Víamos, isto sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Vultos negros desgrenhados como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, lutavam contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto rodeando sua personalidade. Ao longo dos seus corpos escurecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção, procurando observar melhor a um sinal do instrutor. Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por ato de desrespeito à natureza, como à paternidade divina, mas sua imagem permanecendo refletida no perispírito de mãe infiel como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso e merecedor de todo amparo e da máxima dedicação. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que alterava muito as suas vibrações, desarmonizando completamente o seu estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento, recordações luxuriosas, esmagadoras provas da conduta infiel à moral povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável e enlouquecedora. As desgraçadas lutavam sem trégua, no intuito de repelirem as visões macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas e aí refletidas através do magnífico sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência das leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Era como moscas a zumbirem inalteravelmente em torno do mísero canceroso, desorientando-o até a loucura em vista de inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Além do mais, algumas se apresentavam plenamente obsidiadas
pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados individualmente, que, não perdoando suas desonrosas ações, que redundaram em prejuízo para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas afinados aos seus perispíritos, com os delas próprias pelas cadeias magnéticas naturais, aos processos criadores do renascimento carnal, unificados ainda como se continuasse no além-túmulo o processo da gestação fetal, iniciado no estado humano terreno que o infanticídio interrompeu. Estas, diríamos, monstros fabulosos, e nenhuma expressão da língua humana poderia descrever a fealdade que arrastavam. Renasceriam, expiando o erro fatídico, calamitoso, conforme o insigne catedrático explicou, loucas, intermediáveis, na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam diante da formosa lei, a página da excelsa sabedoria, e outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar da maior desonra que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do Criador e Pai. Porém, as trevas exteriores não eram mais do que um estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso, rumo à fraternidade e à moral. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto o elucidador dizia, e não isentos de surpresa, observamos os casos do manicômio feminino serem profundamente mais doloroso e grave do que os da mesma instituição reservada a nós, os homens, porque a estes ultrapassam na tragédia das consequências. Nos sentíamos impressionados diante de tanta miséria, a qual, apesar de também culpados como éramos, jamais pudéssemos conceber. Preferiríamos o verbo enternecido de Aníbal, repleto da magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico. Mas cumpria-nos aprender, porque firmamos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência a enriquecer nossa mente e o coração. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. A estas não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não será próprio de locais como aquele? Por acaso você supõe que a generalidade dos delinquentes será obrigada, por força da lei, a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Esclareceu o mentor condescendendo. Ou ignoráveis que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas, em contato com hábitos viciosos com os quais se afinam mesmo antes da desencarnação? Seu inferno, o abrasamento que requeima a sua consciência, não se estabelece de preferência nas fornalhas dos remorsos por eles mesmos acesas na própria mente? Não, estas que você vê aqui não estiveram no Vale Sinistro, porque o fato de gravitar por ali, a entidade considerada suicida, já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal do caso. Porém, estas infelizes irmãs, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e todas acompanhadas desde muito por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos,
ao expirarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e assim mesmo progredindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços a prol do bem legítimo, venham a desatar os liames que as escravizaram ao mal, expungindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro, onde os odientos comparsas adquiridos na prática do mal não as perturbarão mais, tampouco os inimigos que desde muito seguiam seus passos, como os corvos farejando a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes das falanges perversas, a que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo na própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Existem casos em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízo e sofrimentos, associam-se a seres perversos que as rodeiam para também castigá-las com atos de execráveis vinganças. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas a desprezíveis instintos, ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres ainda encarnadas e que lhes permitissem acesso, para sugerirem as práticas de ações idênticas às que perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca, por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos da inveja e do desrespeito, por também não usarem mais o envoltório carnal. Dizer a vocês dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo nesse momento, uma vez que vocês têm algumas noções graças à sua colaboração nos serviços de vigilância. Colaboração que faz parte, como sabem, do aprendizado que entre nós são chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento, não estando em condições de escolherem alguma coisa voluntariamente. A lei impõe-lhes a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados as impele a reencarnações expiatórias terríveis. O que quer dizer que, quando delinquiram outrora, elas mesmas traçavam esse destino de trevas, lágrimas e expiações a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitadas de melhorias vibratórias. Renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde também haja resgates dolorosos a se confirmarem ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será assim tão fácil. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descritiva. Entretanto, tudo isso nos provou uma grande e resplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei.
porque antes de ser mulher, ela é acima de tudo um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boamente a desempenhar as nobres santificantes tarefas que lhes são confiadas pela lei do Criador, se não quiserem incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Mas descobrimos ainda no departamento feminino uma seção existente nos parques residenciais masculinos e que convirá a descrever. Era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas a sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, etc, etc. Tal dependência existia tanto no Parque Hospitalar como na Cidade Esperança, o que veio me explicar não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos desde a internação na colônia. Durante o estágio no Parque Hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós assistiam, no entanto, as que conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos da terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar através da grave infração cometida com o suicídio e mais tarefas apropriadas aos desvelos da mulher. Então, a iniciação era realizada à sombra dos mesmos mestres, que a nós atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia, conforme ficou esclarecido. Enfim, cursavam uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que a mulher é chamada a exercer em contato com a sociedade terrena, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porque foi justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na tenebrosa infração em que se precipitaram. Apesar de, no manicômio, jamais saírem contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente tais contingentes eram pequenos e, tal como sucedia a nós, os homens, partiam do hospital matriz. Porém, no internato das moças, acudia sempre a maior porcentagem para os variados cursos da cidade universitária. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.